Parábola dos cães e dos porcos. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Essa pequena ilustração parabólica diz respeito ao extremo oposto da verdade que acabamos de examinar. Devemos nos precaver contra a loucura que seria desprezarmos o mal evidente e tratarmos da mesma maneira que o bem. A verdade não deve ser imposta aos rebeldes que a rejeitam, e as coisas santas não devem ser dadas aos que buscam os defeitos dos outros, aos que vivem à procura dos ciscos nos olhos de alguém e aos que têm a língua cheia de malignidade. Depois de proferir a sua ilustração parabólica anterior, Jesus, até certo ponto penetrante e repentino, insiste sobre a necessidade de sabermos classificar as coisas. Se não deve haver trave que nos impeça de remover o cisco, por outro lado, não pode existir cegueira que nos proíba de enxergar a corrupção, para a qual já não há esperança e para a qual já não adianta ajuda alguma. Cães. Aqui nosso Senhor se refere a cães selvagens e rosnadores que se voltam e mordem a mão daqueles que os alimentam. Os cães do Oriente são mais selvagens e vivem mais em matilhas do que os nossos cães domesticados alimentam-se de carniça e lixo e são mais sanguinários do que os do Ocidente. Era esses que Jesus tinha em mente quando os usou em referência aos que, de forma selvagem, odeiam a verdade. Endicott faz uma observação da primeira parte do versículo. A carne que foi oferecida como sacrifício, as coisas sagradas de Levítico, capítulo 22, versículos 6 a 16, das quais nenhuma pessoa impura ou estranha e nenhum animal impuro podia comer. Dar aquela carne santa a cachorros seria para o israelita devoto a maior de todas as profanações. Nosso Senhor nos ensina que há um pequeno risco de profanação ao lidarmos com o tesouro, ainda mais santo, da verdade divina. O uso de Cristo faz desse símile dos cães selvagens lembrar que há testemunhos que instintivamente nos recusamos a dar quando estamos diante de pessoas que desprezam completamente tais comportamentos. Somos proibidos de expressar a aprovação pela prostituição das coisas sagradas. Pedro, que ouviu essa parábola quando foi transmitida, terminou uma de suas cartas falando de algumas pessoas que, como cães, voltam ao seu próprio vômito e, como porcas, revolvem-se na lama. Porcos. Na lei mosaica, os porcos são considerados imundos e impróprios para o consumo humano. Portanto, cães e porcos simbolizam formas distintas do mal. A primeira representa a ferocidade. Filipenses capítulo 3, versículo 2, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. E a segunda, impureza. Salmo 80, verso 13. Como as pérolas eram consideradas as mais preciosas de todas as joias. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Passaram a simbolizar a preciosidade da verdade. É fácil imaginarmos o desapontamento e consequente ira dos porcos ao descobrir que o que pensavam ser comida eram apenas pérolas. Como essa imagem é cabível para os impuros, selvagens e incapazes de apreciar as joias inestimáveis da fé cristã. São esses, diz Cristo, a quem não temos o direito de entregar o tesouro das nossas pérolas. São esses que, após ouvirem a palavra, se tornem piores do que eram antes. A dupla parábola, a essa altura, proíbe a oferta das ordenanças sagradas aos não regenerados. A Igreja, organização humana, não organização do divino,
tem a grande responsabilidade de proteger os seus tesouros mais preciosos. No passado, ela entregou seus valores sagrados aos cães e atirou suas pérolas aos porcos, quando admitiu dentro de suas fronteiras as nações pagãs para que a governassem. Ela faz isso hoje toda vez que compromete as coisas santas de sua fé. Aqui cabe uma palavra de advertência em relação a rotularmos a todos como cães e porcos e nos omitirmos do esforço de ajudá-los espiritualmente. Não nos devemos esquecer do ensino anterior sobre o julgar com severidade excessiva. Ellicott diz: pensamos nos cães e porcos não como representantes dos homens e das mulheres em si mesmos, mas nas paixões desse tipo, ou seja, o que os torne assim tão animalescos. Precisamos lidar com cautela e sabiamente com eles, à medida que se identifiquem com essas paixões. Podemos acrescentar que precisamos nos precaver contra essa índole animalesca em nós mesmos, não menos daquilo que fazemos com respeito às outras pessoas. Pode acontecer de profanarmos as mais santas verdades por lidarmos com elas em espírito de irreverência ou paixão, ou até zombarmos delas, mesmo que tenhamos sinceridade de coração.